Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo 50 anos depois. Esse livro que vem como sequência do livro Há 2000 anos, que eu acabei de fazer a série, eu deixo a playlist aqui destacado para você se quiser ver, que continua então a história do Emmanuel há 2000 anos. No Há 2000 anos ele era o senador romano Publio Lentulus e agora nesse livro ele é o escravo Nestório, um escravo judeu. A gente vê então como ele no livro anterior foi pedido a ele que ele desse a prova de renúncia e humildade, o que não aconteceu. E agora então ele vem na pele de um escravo, exatamente ali onde os romanos estão trucidando um pouco, digamos assim, os judeus. Já nós vamos ver aqui que vai ter uma terceira guerra ali, uma terceira revolução. No livro Há 2000 anos nós vimos a destruição de Jerusalém quando os romanos ganharam em cima dos judeus. Então, para vir de um romano a um escravo judeu, agora ele vai com certeza poder estar dando prova de humildade, ou ele vai novamente perder essa oportunidade, mas nós já vimos nos vídeos anteriores que isso não aconteceu. O nosso querido senador romano Publio Lentulus agora é um escravo com muita humildade. Ele já mostrou um orgulho, mas um orgulho que não é aquele orgulho de quem não está aceitando. Ele entende agora a situação dele, ficou bem claro nas páginas anteriores. E aí então no vídeo anterior nós vimos o final do primeiro capítulo, em que nós vimos os personagens, ou as personagens, nós vimos que aqui apareceu o personagem Elvídio Lúcio conversando ali com o Caio Fabricius. E o Elvídio é o único que veio Há 2000 anos continuar com o senador romano agora, Pompílio Crasso, e ele foi dado de presente como escravo para o Elvídio. Então eles eram o Elvídio, que era aquele amigo do senador Publio Lentulus, que foi morto na frente dele e teve o coração arrancado ali na frente do senador. Foi a última coisa que o senador viu na última encarnação dele como senador, agora como escravo. Então ele é dado de presente ao Elvídio, que era esse amigo dele que morreu ali com ele. E ele é dado de presente pelo Caio, e a mulher dele, que é a Alba Lucínia, então sugeriu que fosse dada a ele a liberdade. E no vídeo anterior, isso depois que ele mostrou toda a cultura que ele tinha sobre Roma, ele que nunca tinha nascido em Roma como escravo, então eles não sabiam de onde vinha toda aquela cultura dele. E aí o Elvídio disse para a mulher dele que ele gostaria de colocá-lo na educação das filhas deles. E as filhas dele são a Elvídia e a Célia. Inclusive o Emmanuel deixou claro que esse livro não é exatamente sobre o senador Publio Lentulus, a reencarnação dele como escravo, mas ele vai ser um personagem, porém a história central ela gira em torno da Célia, que ele chama de uma alma santa. Então a mulher do Elvídio o Elvídio disse que gostaria de colocá-lo para a educação das filhas, e a mulher dele perguntou, mas se ele deu provas de tanta cultura intelectual, ele também teria essa cultura moral, então nós poderíamos estar confiando nele a educação das nossas filhas. E aí foi o Caio que interveio e disse, sim, eu dou essa garantia. E aí então ela sugeriu que ele fosse libertado e fez ali o ritualzinho de bater com a varinha na cabeça dele, e ele foi então libertado, ganhou a liberdade, e acabou o último vídeo, no final do capítulo anterior, ele ajoelhou-se então. Ele teve a Elvídia, a menina, uma das filhas, ela apenas, quando aconteceu todo esse ritual, ela fez um aceno de cabeça para ele. Já a Célia se aproximou dele e ofereceu a mão para que ele fez um cumprimento para ele de mão. Ele beijou a mão dela e depois ele se levantou do recanto em que se achava e, caminhando até o centro da sala, ajoelhou-se ante seus benfeitores, beijando humildemente os pés de Alba Lucínia. Então nós vimos que foi dessa forma que se concluiu o capítulo anterior, e agora nós entramos no segundo capítulo, que é um anjo e um filósofo. E aí nesse ponto eu peço que Jesus Cristo possa me abençoar, possa permitir que eu faça essa leitura da forma mais fluida possível, que ela seja de fácil entendimento e que os comentários que eu faça, se possível, possam até ser inspirados.
por Chico Xavier e Emmanuel, para que se eles forem ajudar na compreensão. Se não for para ajudar, que eu não os faça. Então eu peço que cada um de vocês que esteja assistindo também, que esse livro faça realmente a diferença na vida de vocês. Emmanuel, no livro Há 2000 anos, ele diz que ele abriu a intimidade dele para nos servir de roteiro, para que nós possamos ser sábios, aprender com o erro alheio. A gente não precisa errar para aprender, a gente vê o outro errando e a gente aprende. E aqui nesse ele diz, o alerta que ele faz é: leia e medite, é uma história real, não é ficção. E está aqui não para diversão, para nos ensinar como fazer essa travessia entre luz e sombras, de acordo com aquilo que Jesus Cristo veio nos mostrar. Então eu agora começo a primeira parte do segundo capítulo. O palácio residencial do prefeito Lólio Úrbico demorava numa das mais belas eminências da colina em que se erguia o Capitólio. Então, gente, a gente sabe que além de Roma ser conhecida como a cidade eterna, ela é conhecida também como a cidade das sete colinas, né? Isso já foi dito ali no livro Há 2000 anos, no livro Boa Nova, que eu fiz também, deixo aqui se você quiser ver. Então, as sete colinas, só para constar, elas são a colina do Aventino, Capidoglio, ou Campidoglio, que eu acredito que é o Capitólio, Quirinale, Viminale, Esquilino, Palatino e Célio. Então são essas as sete colinas. E a gente vê aqui que o senador, no livro anterior, ele morava também em uma dessas colinas, era o Aventino. Então, agora eles estão ali, o palácio residencial do prefeito fica, né, em uma dessas colinas. A fortuna do seu dono era das mais opulentas da cidade e a situação política dele era das mais invejáveis, pelo prestígio e respectivos privilégios. Embora descendente de antigas famílias do patriciado, não recebera a vultosa herança dos avoengos, ou que significa antepassados ou avós mais ilustres, e todavia bem cedo o imperador tomara-o a seu cuidado. Então aqui Emmanuel deixando claro que o presidente Lólio Úrbico, ele é um pupilo do imperador. Bem cedo o imperador, porque ele não recebeu essa herança dos antepassados dele, o imperador tomou aos cuidados dele. Ele não deixa claro aqui por quê. Dele fizera, a princípio, um tribuno militar cheio de esperanças e perspectivas promissoras, para promovê-lo em seguida aos postos mais eminentes. Transformara-o depois no homem de sua confiança, inteira confiança. Fez-lhe doações valiosas em propriedades e títulos de nobreza, espantando-se, porém, a aristocracia da cidade quando Adriano lhe recomendou o casamento com Cláudia Sabina, plebeia de talento invulgar e de rara beleza física, que conseguira, com seu favoritismo, as mais elevadas graças da corte. Então aqui Emmanuel traz novamente uma personagem que foi citada no vídeo anterior também, que é Cláudia Sabina, que é aquela com quem o Ovídio, então o Ovídio Lúcio, teve um filho quando eles eram crianças, não. Quando eles eram jovens, antes que ele se casasse com a Alba Lucínia. E aí nós vimos que quem trouxe esse assunto de volta foi o Caio, que disse a ele: agora que você está voltando a Roma, com certeza você vai se reencontrar com Cláudia Sabina. E aí ele explica que quando ele casou, ele tentou trazer o filho para junto deles, porém a mulher dele não aceitou e ele não podia ir contra então a vontade dela. E aí, então, ele contou que a Cláudia Sabina agora, então, é casada com o prefeito, o Lólio Úrbico. E agora o Emmanuel esclarecendo que não foi um casamento, então, que eles se encontraram e se apaixonaram. Foi um casamento arranjado pelo imperador Adriano, que trazia o Lólio ali como um protegido dele. Dava tudo para ele, mas também exigia algumas coisas dele, como exigir que ele se casasse então com a Cláudia Sabina, que era uma plebeia. A gente viu, ela era pobre, foi por isso exatamente que o Ovídio não assumiu quando ela engravidou. Eles que eram namorados na juventude, ele não assumiu o filho, não a assumiu.
E vamos ver se a Cláudia Sabina engoliu essa história, não é? Agora que ela é uma mulher, uma das mulheres mais importantes, já que ela é casada com o homem de maior confiança do imperador. Lólio Úrbico não vacilou em obedecer à vontade do seu protetor e maior amigo. Casara-se displicentemente, como se no matrimônio devesse encontrar uma salvaguarda total de todos os seus interesses, dos seus interesses particulares, prosseguindo todavia em sua vida de aventuras alegres nas diversas campanhas de sua autoridade militar, fosse na capital do Império ou nas cidades de suas províncias numerosas. Aqui mais um detalhe importante da gente ver então, e o casamento deles não é que foi um casamento arranjado e aí eles se entenderam, agora se apaixonaram até, ou um tem respeito pelo outro pelo menos. Que a gente vendo que ele então se casou, mas ele não levou o matrimônio a sério, ele se casou displicentemente, como se no matrimônio ele devesse encontrar uma salvaguarda total de todos os interesses particulares dele, ou seja, ele poderia continuar então nas aventuras alegres que ele levava. E aventuras alegres aqui eu acredito que pode ser sinônimo de amantes, muitas amantes, não é? Então quer dizer que não havia esse respeito no casamento deles. Vamos ver do lado dela então. Por outro lado, a esposa, agora prestigiada pelo nome, conseguia no seio da nobreza romana um dos lugares de maior evidência. Pouco inclinada às preocupações de matrona, não tolerava o ambiente doméstico, entregando-se aos desvarios da vida mundana. Ora seguindo o plano delineado pelos amigos, ora organizando festivais célebres, afamados pela visão artística e pela discreta licenciosidade que os caracterizava. Então, aqui a gente vê então que, pelo lado dela, Cláudia Sabina também não colocava o respeito no matrimônio. Ela casou também só para estar saindo da situação de plebeia. Ela agora se tornou ela tinha um lugar de maior evidência no seio da nobreza romana, exatamente por quê? Porque ela era casada com o homem o maior amigo do imperador e o homem de confiança do imperador. Então ela tinha o posto de, digamos, se a gente pudesse dizer assim, não sei se depois a imperatriz, a primeira dama ali, não é? E aí ela então vivia nos desvarios da vida mundana. Como Emmanuel explicou ali no livro Há 2000 anos também, a maioria das mulheres romanas, elas não tinham mais aquela coisa, preocupações que ele chama de preocupações de matrona, ou seja, de ser a mulher, de ser mãe, de ser aquela dona, como que diz? A rainha do lar, então podia se dizer assim, que é como ele classificou a Lívia ou a Calpur, né, no livro anterior. E aí então ela fazia os próprios festivais ou ela ia seguindo planos delineados pelos amigos nessa vida então, vida mundana, como ele chama aqui. A sociedade romana, em marcha franca para a decadência dos antigos costumes familiares, adorava-lhe as maneiras livres, enquanto o espírito mundano do imperador e a volúpia dos áulicos se regozijavam com seus empreendimentos no turbilhão das iniciativas alegres, nos ambientes sociais mais elevados. Então, aquele dizendo que era assim, exatamente porque já vinha ali de cima, né? O imperador também, ele tinha esse espírito mundano, e é isso que então estava levando a sociedade romana em marcha franca para a decadência dos antigos costumes. Cláudia Sabina conseguira um dos postos mais avançados nas rodas elegantes e frívolas, sabendo transformar a inteligência em arma perigosa. Valia-se da sua posição para aumentar cada vez mais o próprio prestígio, elevando às culminâncias do meio em que vivia criaturas de nobreza improvisada para satisfazer facilmente seus caprichos.
Então, olha aqui ele dizendo que para ela aumentar ainda mais a posição dela, para aumentar mais o prestígio, ela elevava, então, ela tinha poder para isso, as culminâncias do meio que vivia, criaturas de nobreza improvisada, nobreza que é a nobreza mundana, como ele disse, né? Não é a nobreza real. A nobreza real foi aquela que Jesus Cristo veio trazer, como ele disse, ele era o rei, ele era nobre. Assim que em torno de seus preciosos dotes de beleza física borboleteavam todas as atenções e todos os desvelos. Entardece. No elegante palácio próximo do templo de Júpiter Capitolino, para um ambiente pesado de solidão e quietude. Júpiter, rei dos deuses e grande protetor de Roma, é ainda considerado o deus do céu, da chuva, da luz e do raio. Recostada num divã do terraço, vamos encontrar Cláudia Sabina em palestra reservada como uma mulher do povo, em atitudes de grande intimidade. Atéria, dizia ela, interessada e discretamente, mandei chamar-te a fim de aproveitar a tua velha dedicação numa incumbência. Ordenai, respondia a mulher de aspecto humilde, com o artificialismo de suas maneiras aparentemente singelas. Estou sempre pronta a cumprir as vossas ordens, sejam quais forem. Aqui então, Emmanuel, ele é muito, não sei se é a palavra perspicaz para mostrar como é a coisa. Olha aqui como ele classifica, com seu aspecto humilde, mulher de aspecto humilde, com o artificialismo de suas maneiras aparentemente singelas, ou seja, era artificial, não era verdadeiro, ela era o que? Ela era uma fingida. Por quê? Porque ela estava ali, porque a Cláudia Sabina era, como ele já disse anteriormente, era a pessoa que podia estar elevando ou que podia estar pagando a ela para algum serviço que ela seria capaz de fazer, que talvez não seja assim tão lícito. E ela diz, eu estou sempre pronta a cumprir as vossas ordens, sejam quais forem. Estaria disposta a servir-me cegamente em outra casa? E aqui nessa pergunta a gente vê que já não é a primeira vez então que elas fazem esse servicinho aí, que a gente vai ver o que é. Sem dúvida. Pois bem, eu não tenho vivido senão para vingar-me de terríveis humilhações do passado. Pronto, já encontramos Cláudia Sabina, que está aqui então vivendo para vingança. Ela que foi apaixonada pelo Ovídio no passado, na juventude, engravidou dele, ele não assumiu, ela era uma plebeia mesmo, então ele não ia casar com uma plebeia, ele casou lá com a filha ele já disse, citou o sogro dele 2 vezes, uma pessoa super importante, de grande influência, era muito melhor para ele. Apesar do pai dele ter querido ficar com o menino, assumir o menino, o filho dele, o Silano, ele não assumiu porque a mulher dele, a Alba Lucínia, não aceitou. Quando ele casou, ele quis trazer o menino para junto dele, mas nem disse que ia assumir, porque ele não disse que não era dele, né? E aí a nossa dúvida no passado, aí nas páginas anteriores, é se a Cláudia Sabina tinha esquecido, se ela tinha engolido. E aqui tá certo que não. Ela então diz aqui com todas as palavras, não tenho vivido senão para vingar-me de terríveis humilhações do passado. E aí a gente vai ver aqui como é que quando a gente busca vingança, a gente só traz coisas ruins para a gente. Nós vimos no vídeo, no livro anterior, há 2000 anos, como é que foi o final do André de Gioras, que foi aquele que jurou vingança e se vingou realmente do senador Públio Lentulus, mas no final dele ele viu que a vingança não tinha valido nada, ele pediu perdão, mas a parte que ele fez ele teve que resgatar, com certeza. E aí então nós vamos ver também essa continuação no livro Renúncia, a maioria desses personagens aparecem lá e a gente vê o que é que acontece então com a nossa querida Cláudia Sabina. Senhora, lembro-me das vossas amarguras no seio da plebe.
Então a outra lembra, porque todo mundo ali sabe, todo mundo conhece, todo mundo é aquela sociedade ali onde as pessoas sabem, aqueles ali que frequentam o mesmo círculo, então aquele pessoal sabe o que aconteceu, sabe que ela foi, como que é então repelida, não, como que é quando a pessoa não é rejeitada, isso, a palavra é rejeitada, obrigada. E a rejeição é uma das coisas mais difíceis de se aceitar, não é? Ela foi rejeitada pelo homem que ela amava, preterida por outra mulher, que era, com certeza não era pobre como ela era, apesar dela ter todos os dotes, como o Emmanuel disse, de uma beleza física incomum, uma inteligência aguda, que ele vai dizer daqui a pouco, porém ela não era rica, ela não tinha posses, então eu acredito que seja isso, ele não deixa claro, mas sou eu que estou interpretando dessa forma, eu acredito que seja isso que fez com que o Elvídio não a assumisse, e aí ela, com certeza, agora ela casou com o prefeito, um dos homens mais importantes ali da corte do imperador Adriano, porém tudo que ela quer é se vingar como que fala? Do verdugo dela. Mas vamos ver se ela vai querer se vingar dele ou da mulher dele, a Alba Lucínia. Ainda bem que conhecestes os meus sofrimentos. Escuta, continuava Cláudia Sabina abaixando a voz intencionalmente. Sabes quem são os Lúcios em Roma? Quem não conhece o velho Cinéio, senhora? Antes de me falar de vossas mágoas, devo esclarecer que sei também dos vossos desgostos devidos à ingratidão do filho. Então, Cinéio quem é? Cinéio é o pai do Elvídio. Então, ela pergunta se ela conhece, ela diz que sim. Então, nada mais preciso dizer-te a respeito do que me compete fazer agora. Talvez ignores que Elvídio Lúcio e a família dele chegarão a esta cidade dentro de poucos dias, de regresso do Oriente. Tenciono colocar-te no serviço da mulher dele, a fim de poderes auxiliar a execução integral dos meus planos. Ela, então, como ela disse, ela falou e está mostrando que realmente ela não estava brincando, ela tem um plano, ela passou a vida então planejando chegar a esse momento, e como nós vimos, essa prática já era comum também ali no passado, quando nós vimos no livro Há 2000 anos, por 2 vezes. Primeiro foi o André de Gioras, que plantou uma serva ali na casa do senador Públio Lentulus, que foi quem ajudou ele a raptar o filho do senador, e depois foi a filha da Fúvia, que era, eu esqueci o nome dela agora, a filha da Fúvia, que plantou uma serva na casa da Flávia, filha do senador, que era casado com Plínio, e como ela era amante do Plínio, ela plantou uma serva ali na casa dela, a Aurélia, obrigada, foi a Aurélia, que plantou uma serva ali na casa da Flávia, e essa serva foi envenenando-a, colocando veneno, que a gente via também que o veneno corria solto ali nessa época. Todo mundo tinha um veneninho ali guardado em algum lugar para usar na hora que fosse necessário, senão podia também ir ali no mago, aquele mago também que veio para trabalhar para a luz e acabou se entregando aos valores terrenos e passou a trabalhar para as trevas. Ele também fornecia, era o mago, nossa, gente, ficaram todos esses nomes ali nos vídeos anteriores, nos livros anteriores, mas se você quiser ver tudo isso, entender tudo isso, você vai lá no livro Há 2000 anos, que eu estou deixando aqui, tá? E aí, então, ela plantou uma serva ali também que acabou envenenando-a, ela não a matou, porém fez com que ela tivesse todos os problemas de pele novamente e acabou cegando-a. E aqui a gente vê a Cláudia Sabina usando o mesmo artifício, ela vai plantar uma pessoa na casa do Elvídio e da Alba Lucínia para executar os planos de vingança que ela tem contra o Elvídio ou contra o casal, porque ela não deve gostar também da mulher dele. Ordenai e obedecerei cegamente. Conheces Túlia Sevina, a mulher do tribuno Máximo Cuntator? Ela mesma. Ao que fui informada, Túlia Sevina foi encarregada pela antiga companheira de infância dela de arranjar 2 ou 3 servas de inteira confiança e habilitadas a satisfazer os imperativos da atualidade romana. Assim, importa que te apresentes quanto antes como candidata a esse cargo. Como?
Achais provável que a esposa do tribuno venha a aceitar o meu simples oferecimento sem referência que me recomende ao seu critério? Então ela diz aqui para a pessoa com quem ela está conversando, para ir ali se apresentar, já que a Alba Lucínia pediu para uma amiga de infância dela estar encontrando essas duas servas de confiança, habilitadas. E aí ela duvida, ela diz, mas como é que ela vai me pegar se eu não tenho referência? Precisamos muita ponderação nesse sentido. Túlia jamais deverá saber que és pessoa da minha intimidade. Podereis apresentar referências especiais de Grisótemis ou de Musônia, minhas amigas mais íntimas. Todavia, essa medida não ficaria bem, igualmente. Suscitaria, talvez, qualquer suspeita, quando eu tivesse mais necessidade de tua intervenção ou de teus serviços. Que fazermos, então? Antes de tudo, é necessário te capacites da utilidade dos teus próprios recursos em benefício dos nossos projetos. A aquisição de uma serva humilde é coisa preciosa e rara. Apresenta-te a Túlia com a mais absoluta singeleza. Fala-lhe das tuas necessidades, explica-lhe teus bons desejos. Tenho quase certeza de que bastará isso para vencermos os nossos primeiros passos. Em seguida, conforme espero, serás admitida ao ambiente doméstico de Alba Lucínia, a usurpadora da minha ventura. Servi-la-ás com humildade, submissão e devotamento até conquistar-lhe a confiança absoluta. Não precisarás procurar-me a miúde para não despertar suspeitas em torno das nossas combinações. Virás a esta casa um dia em cada mês, a fim de estabelecermos os acordos necessários. A princípio estudarás o ambiente e me cientificarás de todas as novidades e descobertas da vida íntima do casal. Mais tarde, então, veremos a natureza dos serviços a executar. Se ela sabe fazer uma vingança, alguém que sabe planejar uma vingança, é ela. Ela está, como Napoleão Hill disse, com aquela brasa, carvão em brasa na mão, esperando para jogar na outra, porque nós já vimos que aqui então a vingança dela maior é contra a Alba Lucínia, a usurpadora da minha ventura. E aí então, ela pede, quando a serva diz a ela que ela não tem referência, ela pede para ela usar os dotes dela, a capacidade dela, que o Emmanuel deixou claro ali atrás, que é de superficialidade, ou seja, é de uma pessoa que finge, é de uma pessoa falsa. Então ela vai poder apresentar-se com a mais absoluta singeleza. E aí, da mesma forma, tratar a Alba Lucínia até ganhar completamente a confiança dela, para passar todos os detalhes mais íntimos da vida do casal, para que ela então vá traçando o caminhar, o desenrolar da vingança dela contra a Alba Lucínia e, consequentemente, contra o Elvídio também. Posso contar com a tua dedicação e com o teu silêncio? Estou inteiramente às ordens e cumprirei as vossas determinações com absoluta fidelidade. Confio nos teus esforços. E assim dizendo, Cláudia Sabina entregou à comparsa algumas centenas de sestércios em penhor de mútuos compromissos. Sestércios, então, o dinheiro ali da época, e é óbvio que a gente já sabia que a serva não estava ali a troco de nada, só pelos bonitos olhos da Cláudia Sabina. Ela então estava sendo paga para isso, que foi o mesmo que aconteceu com aquela serva que foi colocada pelo André de Gioras. Ela também disse, ela só queria um casamento feliz, ela queria comprar a casa dela, então ela foi lá para a casa de uma pessoa e ajudou a raptar o neném deles. Então é uma coisa assim que dá para ver como é que quando a gente não está entendendo que tudo aquilo que a gente faz para o outro volta para a gente, é por isso que a gente planta tanto sofrimento, para nós mesmos colhermos, porque está tramando vingança e está tomando veneno, esperando que o outro morra, não é? A Téria guardou o preço da primeira combinação, avidamente, lançando um olhar cúpido à bolsa e exclamando atenciosa.
Então vamos anotar o nome dessa nova personagem, que é a Atéria, então, que é a serva que está sendo plantada na casa dos Lúcios ali para a vingança da Cláudia Sabina. E aí vamos ver o que ela diz. Podeis estar certa de que serei vigilante, humilde e discreta. E olha como o Emmanuel diz, ela lançando um olhar cúpido à bolsa e exclamando atenciosa. E aí a gente vê que uma pessoa que se vende assim por dinheiro, se vier um outro oferecer mais, ela pode aceitar. Como foi o caso, foi isso que levou então a serva que estava servindo o André de Gioras à morte. Ele teve que assassiná-la porque quando o senador ofereceu dinheiro para saber onde é que estava o filho dele, ela já ia mudar de lado. O negócio dela era ter dinheiro e por isso ela perdeu a própria vida. Ou seja, a gente é que sabe onde é que a gente amarra o nosso burro, não é? Caíam as sombras da noite sobre os montes albanos, mas a emissária de Cláudia procurou Túlia Sevina, daí a algumas horas para os fins conhecidos. A esposa do tribuno Máximo Contator, Patrícia, de coração bondoso e afável, recebeu aquela mulher do povo com generosidade e doçura. As solicitações insistentes de Atéria confundiam-na. Havia comentado o pedido da amiga Alba Lucínia num círculo reduzidíssimo de amizades mais íntimas. Entretanto, aquela serva desconhecida não lhe trazia recomendação alguma dos amigos com quem se entendera a respeito. Atribuiu, porém, o fato à tagarelice de alguma escrava que houvesse conhecido o assunto indiretamente, através de qualquer palestra despreocupada. A humildade e singeleza de Atéria pareceram-lhe adoráveis. Suas maneiras revelavam extraordinária capacidade de submissão desvelada e carinhosa. Ou seja, a Atéria era uma excelente atriz, porque apesar da pessoa que ficou incumbida, a mulher do tribuno, ela ficou incumbida de estar então, contratando estas servas para a Alba Lucínia, ela teve uma dúvida, ela disse, mas eu não falei disso para ninguém, porque a Atéria foi se apresentar espontaneamente. Porém, a Atéria, ela fazia tão bem o papel dela de singeleza e humildade, que ela entendeu que ela devia ter, alguma escrava tinha comentado, e ela, como estava precisando muito, e aí então ela cai nessa... A primeira parte do plano, então, da Alba Lucínia já está concretizada, pois Túlia Sevina aceitou-a e, apiedada da sua situação, recolheu-a naquela mesma noite, acomodando-a entre as suas fâmulas, ou entre as servas dela, as escravas dela. Então, a gente vê aqui que a Cláudia Sabina conseguiu, então, a primeira parte do plano dela está plantado. Como que ela chama? A Atéria já chegou ali e conseguiu, como uma boa atriz que ela é, como o Emmanuel deixou claro ali no início, ela sabia fingir muito bem como que diz, a humildade e singeleza artificial que ela tinha. Ela conseguiu então enganar a pessoa que está aqui contratando as servas para a casa da Alba Lucínia, e então a primeira parte do plano da Cláudia Sabina contra a família então ali do Elvídio já está plantado. Vamos ver como é que continua isso na segunda parte desse primeiro capítulo, desse segundo capítulo, que é então um anjo e um filósofo e o anjo, que eu acredito que deva ser exatamente os personagens do Nestório e da Célia, que a Célia então é a principal personagem desse livro, então 50 anos depois, que traz a continuação da história do senador Públio Lentulus ali no livro há 2000 anos que nós concluímos antes desse. Então eu espero que você esteja gostando. Se você estiver gostando e quiser deixar o seu like, quiser compartilhar o vídeo, e se quiser entrar lá no meu canal e se inscrever, tem os outros livros que eu já citei, os do Chico, e outros livros lá também, e alguns outros vídeos lá aleatórios, tá bom? Eu espero então te ver para a gente dar continuidade a esse então segundo capítulo no próximo vídeo. Obrigada, tchau!